Bem-vindos à sessão de treinamento. O webinar de hoje é trazido a você pela Intertech Crystal e falaremos sobre a prevenção da propagação da infecção para o transporte terrestre. Com muitas empresas dentro do setor de transporte terrestre permanecendo em operação ou voltando às atividades, incluindo empresas de transporte rodoviários locais, é essencial que sejam implementadas medidas adequadas para prevenir a propagação da infecção, incluindo o distanciamento social e os arranjos de higiene. O objetivo deste webinar é ajudar as organizações, agências e outros a entender como fornecer um local de trabalho e serviços mais seguros para si mesmos, seus funcionários e passageiros em todos os modos de transporte terrestre. Cada empresa de transporte precisará traduzir e aplicar os princípios da orientação em ações específicas relevantes para seus negócios. Esta ferramenta de orientação deve ser usada em conjunto com os deveres legais de operações e qualquer outra orientação produzida pelo governo e pelo regulador de transporte relevante para sua atividade de transporte a nível local, nacional e internacional. As empresas de transporte também devem permanecer atentos às suas obrigações sobre a legislação de saúde, segurança e emprego. Sobre os tipos de veículos inclusos neste guia, temos que veículo com 7 lugares ou menos é definido como um táxi, um veículo com 8 a 16 lugares é definido como um micro-ônibus, um transporte privado inclui automóveis ou ônibus contratados que incluem um motorista, um carro alugado é um veículo que é contratado para ser usado por um indivíduo privado, e um veículo com 17 ou mais assentos é definido como um ônibus. Embora semelhante na maioria dos aspectos do que diz respeito ao controle de infecções, cada tipo de veículo representa diferentes desafios e requer ajustes nos procedimentos operacionais, bem como os protocolos de limpeza e desinfecção. POSSE é um acrônimo que significa Prevenção da Propagação da Infecção. Esta terminologia foi desenvolvida a partir da profissão médica e de saúde, e enquanto ainda novo para as empresas de transporte terrestre, no mundo pós-Covid-19, é o meio pelo qual podemos voltar a atrair passageiros e clientes com segurança e proteger nossa equipe. No contexto das empresas de transporte terrestre, esse não precisa ser um processo complicado. O que estamos vendo são práticas simples e eficazes e modificações que podem reduzir o impacto da infecção nas suas atividades. Embora a mídia esteja justamente focada no momento da pandemia do Covid-19 e seus impactos globalmente, as medidas POSSE que estamos discutindo formam a base de um sistema de proteção que não só abordará o coronavírus, mas também evitará uma série de outras infecções que podem ter um impacto em você, nos seus clientes e na sua equipe. Obviamente, o Covid-19 é a infecção mais relevante no momento. No entanto, doenças como o norovírus, conhecido como uma doença gastroenterite, e bactérias de intoxicação alimentar, como E. coli e Salmonella, são tão propensos a estar presentes e erradicadas, tomando as medidas que estamos sugerindo para o Covid-19. Uma questão que também gostaríamos de destacar para aqueles que possuem edifícios é o fato de que os sistemas de água que esteja parada em seus escritórios ou instalações têm um risco aumentado de desenvolver a bactéria da legionela, que poderia então levar à contaminação das pessoas ao contraírem a forma de pneumonia associada à doença. Esta bactéria se desenvolve em água estagnada, por exemplo, na água da cabeça dos chuveiros que não estão em uso, canos de água, ar-condicionado e unidade de ventilação, e quando finalmente liberadas, podem ser transferidas através de gotículas de água no ar. Neste caso, o procedimento mais simples e regularmente é, por exemplo, semanalmente, garantir que todos os locais não usados tenham seus sistemas de água executados ou drenados, de modo a evitar que isso se torne um problema. Garantir que todos os chuveiros e torneiras estejam livres de calcário também reduz o potencial de crescimento dessas bactérias.
Antes de discutirmos as medidas específicas para as empresas de transporte terrestre, é importante discutir os métodos gerais para prevenir a propagação da infecção. À medida que ativamos nossa resposta posse como parte de nossa resposta de emergência ou nosso plano de continuidade dos negócios, é fundamental que comecemos determinando fontes precisas de informação. Sabemos que informações, dados, imagens, históricos, entre outros, vêm de uma infinidade de fontes online. Existem várias plataformas de mídia social através das quais nós mesmos e nossos clientes recebemos informações. No entanto, é vital que estabeleçamos fontes que apresentem recomendações e medidas factuais e atualizadas para a prevenção da propagação de doenças. A Organização Mundial da Saúde e as autoridades locais são sempre bons lugares para começar. Como provedores de transporte terrestre durante uma pandemia, agora cabe a você se tornar um especialista em infecções e desenvolver o plano POS certo para suas operações. Não precisa ser uma tese, mas tem que ser sistemático. Entender como seus passageiros e funcionários interagem com seus serviços e veículo é essencial. Essa conscientização permitirá que você implemente procedimentos aprimorados de limpeza e desinfecção e interação social segura para restabelecer a confiança do consumidor e estar livre do risco invisível de infecção. O ônus não está inteiramente em você. No entanto, você precisa garantir que os clientes e funcionários recebam todo o suporte possível para manter a higiene enquanto utilizam os seus serviços de transporte. Isso pode incluir o acesso a equipamentos de proteção individual e suprimentos para a manutenção de uma boa higiene das mãos enquanto usam os seus veículos. Facilitar a boa higiene das mãos reduz muito o risco de que eles deixem superfícies contaminadas. Olhando para possíveis mudanças para ajudar na prevenção da propagação de infecções e doenças, sugerimos o seguinte: você não quer estar numa situação em que passageiros sintomáticos transmitam infecções só porque têm medo de perder financeiramente devido à cláusula de cancelamento. Considere alterar seus termos de cancelamento para equilibrar o impacto do cancelamento de última hora com o impacto potencial de ter um passageiro infeccioso utilizando seus serviços. Um veículo cheio de amenidades ou com adicionais extras pode contribuir para uma boa experiência do cliente. No entanto, representa um desafio quando se trata de tentar limpá-los e desinfetá-los entre as viagens. Considere uma mudança para uma abordagem mínima de ofertas. Embora não sugerimos eliminar tudo o que torna a sua experiência especial, sugerimos que você tome uma decisão consciente sobre o que você está preparado para limpar sob o novo nível de higiene exigido na era pós-Covid-19. Uma coisa que é de vital importância é avaliar se um item pode realmente ser efetivamente limpo. Se é provável que seja tocado, mas não pode ser limpo, nossa sugestão é que esse não deve estar disponível no veículo ou na empresa para os clientes. Sempre que possível, tente encorajar os clientes a assumir um papel ativo na proteção de si mesmos e dos outros. Dê-lhes informações sobre como eles podem manter a higiene e a importância disso. Com a atenção da mídia no Covid-19, a conscientização sobre a limpeza e a higiene nunca foi tão grande. Pense nisso, fornecendo aos clientes acesso aos equipamentos de limpeza e produtos químicos para permitir que eles gerenciem sua higiene da melhor forma possível durante sua experiência. É importante não confiar nessa limpeza realizada pelo cliente. Faça você a limpeza correta após cada uso, pois há um novo nível de expectativa quanto à limpeza dos equipamentos. Uma avaliação de risco de controle de infecção é o processo sistemático de identificação de riscos específicos para as atividades e serviços que estão sendo oferecidos. Uma avaliação de risco de controle de infecção é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para proteger sua equipe, clientes e o público em geral. Como profissionais de gestão de riscos, estamos preocupados em ver que a resposta da maioria das empresas ao Covid-19 tem sido em equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, aventais, barreiras físicas, entre outros. Essas coisas, esses EPIs, não só não contribuem para uma experiência agradável do cliente,
como também podem fornecer uma falsa sensação de segurança. O objetivo de uma avaliação de risco de infecção é identificar o risco e, em seguida, colocar controles e medidas em vigor para eliminar ou diminuir a exposição a esses riscos. O EPI apenas coloca uma barreira entre nós, mas o risco continua presente. A salvaguarda do bem-estar dos funcionários é de igual importância para proteger o público em geral. Uma série de precauções podem ser tomadas para garantir que o pessoal seja proativo de forma a reduzir a probabilidade de adoecer durante suas funções. Exemplos de medidas de proteção incluem apoiar os funcionários a trabalharem de casa sempre que possível, fornecer treinamento para os funcionários sobre conscientização de infecções e orientações sobre questões como viajar para o trabalho e relatar doenças, limpeza aprimorada dos locais de trabalho, banheiros, áreas de alimentação e descanso e medidas de proteção específicas para atividades voltadas para o cliente. A realidade do Covid-19 é que algumas alterações de serviço serão necessárias para garantir o bem-estar de todos os envolvidos. É importante equilibrar as expectativas de atendimento ao cliente e a experiência geral com essas alterações de serviço. No entanto, se comunicadas adequadamente, essas medidas serão entendidas e valorizadas pelos clientes como um sinal de salvaguarda proativa da sua saúde e segurança. Alguns exemplos podem incluir horários operacionais flexíveis e atividades por turno, procedimentos de remoção segura do EPI, balcões de atendimento alternados ou mesas de serviços alternados e reduções do número de passageiros com base na capacidade. Outros exemplos incluem o fornecimento de equipamentos de proteção individual para os funcionários, a instalação de placas em balcões de serviço, sistemas de separação de fila e fluxos e sinalização com informações para aumentar a conscientização e as medidas de suporte. A limpeza de veículos e equipamentos deve ser realizada pelo menos uma vez por dia ou entre turnos ou atividades. Superfícies adicionais de alto contato identificadas em sua avaliação de risco devem ser desinfetadas conforme necessário, e os funcionários devem trabalhar com equipamentos de proteção individual adequado para protegê-los durante a limpeza. A implementação de procedimentos aprimorados de limpeza é fundamental para quebrar a cadeia de transmissão da infecção, especialmente em ambiente fechado como um veículo. Os procedimentos de limpeza aprimorados recomendados incluem o uso de um pano descartável ou rolo de papel para limpar todas as superfícies duras. Primeiro, limpar superfícies duras com água morna, com sabão ou um limpador de desinfetante de uso geral e, em seguida, desinfetar essas superfícies. Preste atenção às áreas e superfícies frequentemente tocadas, como volantes, freio de mão, alavanca de câmbio e maçanetas. Quando o filtro de ar é usado para limpar o ar dentro de um veículo, considere mudar este filtro com mais frequência. Desenvolva uma lista de verificação de todos os equipamentos utilizados na prestação de serviço para garantir que nenhum equipamento seja deixado sem limpeza. E documente os procedimentos de limpeza e os horários em um livro de anotações ou logbook. Os pontos de contato específicos para veículos incluem alças ou pegas, tanto internas como externas, a área entre os bancos e o console, a área entre o banco e a porta, bolsos ou compartimentos da porta, o volante e a coluna de direção, ou seja, todo o volante deve ser limpo, incluindo aquelas fora do raio de visão, onde os dedos tendem a segurar, botões de controle, painel de instrumentos, acessórios e painel touchscreen, microfones, câmbio, porta-copos, cinto de segurança e ajustadores do cinto de segurança e fivelas, ajustadores de assento como altura, para trás, para frente. Outros pontos de contato também podem ser os bolsos de assentos e superfícies do assento, incluindo o descanso da cabeça, o apoio de braço, o espelho retrovisor e espelhos laterais, viseiras,
porta-luvas, chave incluindo a alça, o metal e a própria ignição, botão de ligar, se aplicável, controle de aquecimento ou resfriamento, controle de elevação de sobrecargas, se aplicável, controles de ventilação, freio de mão e também o banheiro, tanto interno como externo. Mudança do cliente e limpeza. Quando os clientes saem ou retornam do veículo, o processo de troca precisa considerar o seguinte: determine quanto tempo é necessário entre a saída do cliente e o início do processo de limpeza. E o mais importante, quando o serviço será prestado novamente. O tempo que o Covid-19 leva para estar inativo em uma superfície ainda não é conhecido. No entanto, os dados sugerem que ele reduz significativamente em 72 horas. Se você acredita que o Covid-19 pode estar presente, permita pelo menos este tempo antes de limpar e realocar ou contratar o veículo. A limpeza agora precisa ser um processo gerenciado. Você precisa de um plano e se preparar de acordo. Descubra o que é necessário e certifique-se de que tudo está no lugar e pronto. Certifique-se de que ambos os produtos de limpeza e seus equipamentos estão desinfetados antes do processo de limpeza para evitar qualquer contaminação potencial. Como em todos os planos, o plano de limpeza pode muito bem ter que mudar ou ser adaptado com base no estado em que o equipamento ou ambiente físico foi deixado. É importante avaliar a prioridade e os processos que devem ser seguidos para manter todos seguros e garantir que a limpeza seja eficaz. Para evitar a contaminação e propagação de infecções durante a limpeza, planeje o processo de limpeza para começar da área de baixo risco para terminar nas áreas de alto risco. Implementação de um processo de limpeza por etapas. O processo de limpeza não deve ser tão diferente ao que antes era considerado uma limpeza eficaz. Tudo o que estamos sugerindo aqui é que o processo seja metódico e cumpra com as condições de uso dos produtos químicos de limpeza. O estágio 1 é lavar as superfícies com água quente e detergente para remover sujeira e material da superfície. Em seguida, aplica uma solução antiviral que elimina as potenciais bactérias invisíveis ou células de vírus que podem persistir após o estágio 1. Alguns produtos antiviral deixam uma camada residual que ajudará a minimizar qualquer crescimento potencial. É importante que as superfícies sejam tratadas de acordo com o tempo de contato indicado pelo fabricante do produto químico. A necessidade de limpar rapidamente tem de ser ajustada com a necessidade de deixar a solução no local por um tempo suficiente para ser absolutamente eficaz. Uma vez que a solução tenha ficado o tempo necessário, remova com pano limpo e em seguida certifique-se de que depois de toda a limpeza estiver completa, todos os equipamentos sejam limpos e desinfetados para evitar que apresente um risco de contaminação quando usado novamente. Certifique-se de que o equipamento de limpeza e o equipamento de proteção que você usa não sejam os responsáveis pela proliferação de infecções que você está tentando prevenir. Considere ter equipamentos específicos para áreas específicas de alto risco e certifique-se de que o EPI seja trocado se for contaminado. Use equipamentos de proteção individual com segurança. Enquanto equipamentos de proteção individual não são a resposta para todos os riscos, é uma barreira vital para proteger o pessoal da limpeza enquanto eles preparam a sede para os seus próximos clientes. O pessoal da limpeza deve receber instruções e treinamento básico sobre quais EPI eles devem usar e como usá-lo com segurança. Também é importante garantir que eles tenham um fornecimento adequado dos equipamentos corretos para que não se arrisquem na reutilização de equipamentos inseguros ou potencialmente piores, apostando na limpeza sem os equipamentos necessários. O descarte do EPI com segurança deve ser considerado, pois pode ter protegido a pessoa enquanto a usa, mas pode se tornar uma fonte de transmissão potencial se deixado em uma condição insegura.
Independentemente do EPI usado, a higiene das mãos é absolutamente essencial em todos os momentos. Ao implementar procedimentos de desinfecção, é importante garantir que sejam usados os produtos químicos corretos que tenham mais chances de serem eficazes. Por exemplo, a OMS recomenda hipoclorito de sódio ou de cálcio em uma solução de 0,5% ou 5.000 ppm para superfícies, e um preparado de amônia quaternário para cortinas, linho e superfícies de contato alimentar. Para garantir que nada seja esquecido e garantir que você tenha um registro detalhado da limpeza, é importante que você crie uma lista de verificação específica de todas as principais áreas, como processos de limpeza e pontos de toque. Limpeza terceirizada. Se o seu veículo ou sede é normalmente limpo por uma pessoa da limpeza ou empresa terceirizada, é importante que você garanta que eles façam o que precisa ser feito para evitar a propagação de infecções e doenças. Por favor, não assuma que eles estejam limpando ao nível que você precisa, mesmo que seja uma empresa de limpeza profissional. Você deve estabelecer que uma especificação de limpeza seja acordado para garantir que tudo o que discutimos seja incluído dentro do seu serviço. Quando necessário, você deve garantir que sua equipe de limpeza tenha compreensão suficiente do controle de infecções, limpeza, desinfecção e equipamentos de proteção individual. No caso de uma empresa de limpeza, isso pode muito bem ser algo que eles já sabem. No entanto, por favor, verifique se isso não foi negligenciado. Ao envolver terceiros, é importante que haja comunicação bidirecional sobre a doença, tanto da equipe de limpeza quanto da sua equipe. Isso garante que todos estejam cientes do risco ou da exposição de infecção potencial. Ao usar a limpeza terceirizada, é importante verificar se isso está sendo feito de forma eficaz. Estabeleça um procedimento para verificar o padrão de limpeza. Também é necessário verificar se o pessoal da limpeza está usando equipamentos de proteção individual, não apenas para a sua própria segurança, mas também para evitar a transmissão de possíveis infecções do pessoal de limpeza. A última consideração em relação à limpeza terceirizada, e particularmente às empresas de limpeza, é garantir que elas evitem o potencial de contaminação cruzada quando estão limpando várias sedes ou vários veículos para outras pessoas ou outras empresas. Eles precisarão ter protocolos para garantir que eles não estão trazendo a infecção de fontes externas. Ao planejar um meio efetivo de alcançar o distanciamento social, é importante considerar medidas que devem ser implementadas tanto para passageiros que estão dentro do veículo, como para os passageiros que estão à espera do veículo. Dentro do veículo, isso inclui atividades como embarque e desembarque, sistemas de mão única, proteção do motorista e arranjos alternativos de assentos. Essa configuração de assentos é um exemplo de como alcançar um distanciamento social eficaz dentro de um ônibus. Outro exemplo de medida de distanciamento social é o embarque e o desembarque através da porta de entrada e saída ou dianteira e traseira. É importante não ignorar a implementação de medidas de controle na empresa ou no escritório para atividades como pick-up, pegar o passageiro, e o drop-off, deixar o passageiro. A coordenação com aeroportos movimentados ou centros rodoviários para gerenciar a superlotação. Restringir a venda de alimentos e bebidas e o uso de banheiros e fornecer instalações de higiene. A gestão do risco associado com o processo de chegada e saída é crítico para a prevenção da propagação de infecções. Comunicar-se proativamente com os clientes com antecedência para que eles saibam sobre as principais mudanças, como revisão do arranjo de assentos, protocolos de fila e distanciamento social, bilhetes e recursos sem papel, garantirá que seus passageiros estejam informados e cientes das medidas em vigor para garantir a segurança de todos. Recomenda-se que os carros alugados sejam tratados com especial cautela.
Exemplos de alterações operacionais importantes incluem a transição para o processo de reserva ou entrega sem contato, garantindo que as capas de assentos e coberturas protetoras sejam usadas pela equipe de entrega e coleta, as cadeirinhas infantis estejam sujeitas a uma limpeza profunda ou temporariamente não oferecida, e os escritórios das empresas tenham um protocolo de distanciamento social em vigor. Devido à combinação da interação direta de passageiros com veículos e motoristas, é fundamental que as medidas de avaliação de risco e controle de riscos estejam bem pensadas para táxis, motoristas e serviços de transporte. Exemplos de medidas eficazes de controle de riscos incluem arranjos de assentos, barreiras de proteção entre motorista e passageiros, uso obrigatório de EPI, desinfecção aprimorada e evitar o manuseio de dinheiro. Quando uma avaliação completa do risco de infecção é realizada, significa que funcionários e convidados receberam informações e instruções, protocolos de limpeza aprimorados foram adotados e métodos de controle de risco específicos do veículo, como os que discutimos, foram implementados. Assim, a probabilidade de transmissão da infecção é muito reduzida. O outro benefício adicional de abordar holisticamente o risco de infecção é que os clientes veem esses esforços e ficam tranquilos. Isso contribui para a sua experiência geral e a disposição para reservar viagens e serviços novamente. Lançamos recentemente 2 cursos que foram especificamente projetados para atender aos requisitos associados à prevenção da propagação da infecção. Estes podem ser de interesse para você e sua equipe, a fim de garantir que sua equipe esteja adequadamente preparada para se engajar proativamente na prevenção da propagação da infecção. Oferecemos uma certificação de higiene e segurança para os trabalhadores da linha de frente em atividades como cuidados adequados e uso de EPI, conceitos de limpeza e sanitização, entre outros. Também oferecemos um módulo de e-learning sobre os fundamentos dos princípios de posse para o pessoal de gestão. Um certificado é concedido após a conclusão bem-sucedida de cada curso. Obrigada pelo seu tempo para participar deste webinar. Se você precisar de assistência com treinamento, materiais de orientação, certificação posse para sua propriedade, entre outros, você pode nos contactar através do e-mail info@crystalstandards.com.